Olá, meus irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão Manuel da Vera Cruz. Este é o meu canal falando bem da Bíblia. Desta feita, meus irmãos, nós vamos meditar um pouco em 1 Reis, capítulo 4, versos 29 ao 31, que diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta, e do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Meus irmãos, gratidão a cada um que assiste os meus vídeos, que faz seus comentários. Obrigado a todos, que Deus abençoe, que Deus retribua a cada um. Continue assistindo, compartilhando, comentando. Então, meus irmãos, desta feita, nós vamos fazer uma reflexão sobre um assunto que talvez pode ecoar até de uma forma um pouco, vamos dizer, estranha para alguns. É comum a gente ouvir na igreja ou nos cultos: todos somos iguais. Sim, é verdade. Em termos de matéria, todos nós somos iguais, porque todos nós somos feitos do pó da terra. Deus não fez uns do pó da terra e outros de ouro. Todos somos iguais em termos de matéria, que todos somos feitos do pó da terra. Porém, na prática, nós não somos todos iguais. Então vamos lá, por que estou falando disso? Estou com base na Bíblia. Na prática, matéria, todos iguais, feito do pó da terra. Na prática, todos não somos iguais. Pensamos diferentes, agimos de forma diferente. Quantas pessoas têm atitudes tão boas, enquanto outras pessoas não têm atitudes tão boas? Ah, ninguém é mais do que ninguém. Em termos de matéria, ninguém é mais do que ninguém. Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Salomão, Deus deu a ele riqueza e sabedoria, largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Mas é interessante notar que naquela época já tinha alguns sábios que estão em destaque na Bíblia. E a Bíblia diz que ele era mais sábio do que todos esses. Matéria humana, ele era igual a todos. Porém, se destacou como sendo o mais sábio da história. Em termos de matéria, somos iguais. Mas tem pessoas mais sábias do que outras. Tem pessoas mais inteligentes do que outras. Tem pessoas mais fortes do que outras. Por exemplo, se a gente ler 1 Samuel, capítulo 17, versos 4 e os versos 16, ali estava tendo uma luta, uma época de guerra. Os filisteus contra o povo de Deus, contra Israel. E aparece um gigante chamado Golias. Um homem de aproximadamente quase 3 metros de altura. Então ele era maior do que os demais, ele se destacava por ser o maior em estatura. Em termos de matéria, igual a todo mundo, mas em estatura ele era maior, ele era mais alto. Se nós lermos a história de Jó, Jó 1, versos 2, diz que Jó era o maior do Oriente, ou, em outra expressão, era o mais rico. Em termos de matéria, somos iguais, mas tem pessoas que é mais rica do que outra. Pessoas que são mais altas do que outras. Pessoas que são mais fortes do que outras. Pessoas que são mais intelectuais do que outras. A matéria, sim, é igual, mas na prática, nós não somos iguais. Eu li alguns artigos da Constituição Federal de 88. Quem sabe mais de direito? É eu que li alguns artigos, ou um advogado, ou um promotor, ou um juiz? É claro que são essas pessoas, porque elas estudaram, elas se formaram. Eu apenas li alguns artigos.
Vamos para a Bíblia, irmãos. Repetindo, a matéria somos iguais. Deus não fez uns de barro e outros de ouro, mas na prática somos diferentes uns dos outros. A Bíblia nos mostra em Lucas, capítulo 1, versos 39 ao 42, que Maria foi visitar Isabel. E quando Maria saudou a Isabel, a criança pulou, ela saltou no ventre de Isabel, e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. A saudação dos judeus seria Shalom. Possivelmente Maria chegou e disse Shalom para Isabel. A criança saltou e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Não estamos falando de uma saudação que damos na igreja que dura de 2 a 3 minutos. Em alguns cultos, irmãos, tem pregadores que tentam pregar, berram no microfone por 25, 30, 40 minutos e não rende nada. Então, Maria estava tão cheia do Espírito Santo que apenas em uma saudação para Isabel, a criança saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. A matéria é igual, mas na prática somos totalmente diferentes. Deus tem um propósito em cada vida e cada pessoa tem um propósito perante Deus. Cada pessoa tem uma busca perante Deus. E quanto mais você busca, mais você acha. E se você busca mais, mais você vai ter. E quem não busca, não vai ter. Logo, você vai ter mais do que quem não busca. Se você estuda, você vai ter conhecimento a mais do que quem não estuda. Se você trabalha, você vai ter teu salário. Quem não trabalha não vai ter. A matéria é igual, mas na prática somos totalmente diferentes. Nós temos pessoas mais intelectuais do que outras, pessoas mais sábias do que outras, pessoas mais cheias do Espírito Santo do que outras, pessoas mais fortes psicologicamente do que outras. Tem pessoas que não aguentam um pingo de pressão e já tem pessoas que suportam muita pressão, porque tem uma mente estruturada. Tem pessoas que têm uma estrutura física mais forte do que outras, então resiste mais o perigo do que outras pessoas. Então não é, somos iguais. Sim, em termos de matéria somos iguais. Na prática somos totalmente diferentes. Tá, meus irmãos? Salomão se destacou. Tinha homens sábios naquela época, mas ele foi o mais sábio. Ah, e tem um ainda. Em Jó 42:15, a Bíblia diz o seguinte: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. As filhas de Jó se destacaram como as mais formosas daquela época. Elas tinham uma beleza exuberante. Em termos de matéria somos iguais. Mas tem pessoas que são desprovidas de beleza. Enquanto isso, as filhas de Jó estavam em destaque como as mais belas, como as mais formosas daquela época. Hoje não é diferente. Ao andarmos nas ruas da cidade, nós vamos ver muitas mulheres lindas, mulheres belas, mulheres formosas. Mas nós vamos ver mulheres desprovidas de beleza. Da mesma forma, é possível ver na TV, no YouTube, nas redes sociais, no dia a dia, homens bonitos, homens formosos. E a Bíblia destaca que Saul se sobressaía entre os demais por ser um homem bonito. Mas também tem aqueles desprovidos de beleza. Então, recapitulando para encerrar este vídeo, a matéria é igual. Todos somos feitos do pó da terra, mas na prática somos totalmente diferentes, vivemos diferente, temos atitude diferente, comportamento totalmente diferente. Deus abençoe, espero que seja proveitoso esta reflexão da palavra de Deus a cada um e obrigado a todos.